Eu achei interessante, por exemplo, hoje, olha uma dica para vocês. Eu entrei na inteligência artificial e disse, olha, inteligência tal, eu vou te dar aqui tantos R$ 1.000, óbvio que simulado, né? Não vou dar nada para inteligência artificial, para tu investir e daqui a 30 dias eu quero esse dinheiro de volta com o maior rendimento possível, né? Para tu investir na bolsa e tal. E ela fez todo um estudo, né? Um prompt de 1, 2 linhas, é mais ou menos isso aí que eu falei para vocês. Ela fez todo um estudo e aí diz, ó, tu investe tanto em tal ETF, tanto em tal ação, em criptomoeda e tal. Eu falei lá, uma relação. Diz, ó, o risco aqui é X%, aqui o retorno é de tanto a tantos por cento. Então, óbvio que não dá para tu confiar plenamente, mas se tu quiser fazer testes com um pouquinho de dinheiro, de repente a inteligência artificial ela vai começar a ser cada vez mais uma boa conselheira financeira também. Só que é um pouco arriscado tu fazer isso se tu não entende absolutamente nada, né? Porque aí tu está totalmente no escuro, escutando um conselho de um negócio que tu não sabe de onde é que vem. Mas a inteligência artificial ela vem aí para substituir muita gente, né? Mas muita gente mesmo. E eu aproveitei esse gancho para ver qual são as áreas com menor risco, sabe? Quais são as com maior e quais são as com menor riscos. Então, menor riscos é operador de draga, tudo que envolve mão de obra, literalmente, né? Menor risco, né? Operador de ponte, operador de estação, tratamento de água. Como é que ela vai substituir fundidor e moldador, operador de máquina, lixador. Então, essas coisas, sim, talvez até melhore, né? Porque cada vez vem mais dá uma ferramenta nova, ferramentas novas. Então, massagista, técnico em oftalmologia, enfim. Só mais um... E outra matéria também que é de agora, fala novamente sobre a questão de brasileiros, empresas brasileiras saindo do país e buscando lugares com menos impostos, que no caso aqui fala do Paraguai, né, Jason? Então, nos últimos 25 anos, 7 em cada 10 empresas instaladas no Paraguai sob regime de maquilas, não sei como é que se fala isso. Maquila, lei maquila. Que oferecem isenção fiscais e taxas reduzidas são brasileiras. Outro dia eu conversava com um amigo, vizinho, óbvio que eu não vou falar o nome dele, ele disse, ó, a gente está pensando em ir embora do país, porque está complicado. Daí citou de conhecidos que estão indo para o Paraguai. Tem um conhecido aqui do litoral, fechou tudo, foi para o Paraguai. Outro amigo mandou uma mensagem essa semana dizendo, ó, estou desistindo, estou indo para o Paraguai, vou manter o CNPJ aqui, mas eu vou abrir outra empresa lá. Tu imagina o seguinte, Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos ele não tem uma base industrial muito grande. A China, ela compra 30% das nossas exportações, só que as nossas exportações para a China são produtos agrícolas, basicamente. Minério de ferro, commodities, né? Porque a China tem uma base industrial muito forte, ela não precisa de industrializado nosso. A Europa compra mais ou menos 15% das nossas exportações e ela tem um setor de negócio muito parecido com o da China. Ela compra mais produtos agrícolas com valor um pouquinho mais agregado, mas é mais ou menos igual. Só que os Estados Unidos, ele não compra tanta quantidade, mas ele compra mais qualidade nossa, ele compra de 10% a 12%. E, por exemplo, motores elétricos. A WEG aqui de Jaraguá do Sul é um campeão mundial de fabricação de motores elétricos em quantidade e qualidade. Será que a WEG não vai começar a fabricar nos Estados Unidos daqui a pouco? Porque, veja só, eu fiz uma live para vocês, uma live fechada, mostrando como os Estados Unidos dependem de mega transformadores elétricos que demorariam, se fabricados fora do país, no meio de uma guerra mundial, até 2, talvez até 4 anos para serem substituídos e poderiam criar apagões, né, em regiões enormes dos Estados Unidos. Então, será que não é interessante para eles atraírem essas empresas? Daqui a pouco, eles ameaçam de uma tarifa, não colocam, porque como é que vai pôr tarifa num negócio que eles precisam comprar? Mas eu vou colocar. E aí o dono da indústria diz, poxa, daqui a pouco vai que ele coloca mesmo, eu vou lá dar uma estudada para abrir uma fábrica lá.
Então o pessoal está indo para o Paraguai, está estudando ir para os Estados Unidos, está pensando em fechar. Por quê? Porque a gente precisaria reduzir impostos, reduzir burocracia, tem que ter um plano nacional. Qual é o plano para o Brasil se tornar independente, realmente? Para se tornar autossuficiente, que a gente não precisa de outros países, na verdade. Eu acho ótimo que a gente tenha parceria com China, com Brasil, com Estados Unidos, com a Europa, com todo mundo, a gente tem que negociar. Só que a gente tem que ser independente. A gente tem que buscar uma autonomia de verdade. Porque a gente, eventualmente, pode ser um dia imposto alguma coisa em cima da gente que a gente não gostaria, né, vindo de outro país. Então, os outros países estão buscando isso aí. O próprio Paraguai. O que é a Lei Maquila? A Lei Maquila é uma maneira de isentar, assim, praticamente a zero o imposto. Acho que é 1% de imposto só para fins contábeis deles lá do país. Para quê? Para atrair indústria para lá, atrair mão de obra qualificada, atrair empresários, porque um país ele é meio que uma colmeia, né? Então tem lá a abelha rainha, que representaria então o poder dirigente, tem os operários, que representam uma grande massa de pessoas que trabalham em N setores diferentes, né? A abelha operária. Só que tem aquela abelha caçadora. O que é a caçadora? Aquela que vai e rastreia onde é que tem mel, onde é que tem perigo para a abelha e tal. E essa representaria o empreendedor, é o cara que vai por risco, né? Normalmente é o cara que ganha mais, só que se der errado ele se lasca totalmente também, né? Ninguém vai dar socorro para ele. Então, se tu começa a tornar o ambiente muito ruim para a abelha, não é caçadora, é tipo bandeirante, aquela que vai abrir o cara vai embora. Então, uma colmeia que só tem abelha rainha e a abelha operária é Cuba, é Venezuela. Aí vai para bancarrota, né? Então, tomara que a gente valorize o empreendedor aqui, reduzindo tributo, burocracia e tal, seria excelente. E outra notícia é sobre a Polícia Rodoviária Federal apreende 103 quilos de ouro, avaliados em mais de 60 milhões em Roraima. Essa, então, foi um recorde, né, de apreensão. A princípio, até tinham... Numa apreensão só, né? Só numa caminhoneta Hilux 2024. Então, estava escondido dentro de alguns compartimentos e acabaram encontrando. Então, era um rapaz, uma moça e um bebê de 9 meses que estavam no interior do carro. E esse ouro seria levado para Venezuela ou Guiana. Eles não sabem, mas, enfim, que está sendo feita uma investigação, né? A princípio, eles tinham noticiado que eram 104 quilos, mas aí foi tirado todas as embalagens, etc., e ficou 103 quilos. Ó, eu acho que todo mundo aqui no Brasil já assistiu aquele filme, A Família Buscapé. Já assistiu A Família Buscapé, Adriana? Sim, muitas vezes. É bem legal o filme. O que é a história da família Buscapé? Qual o pedacinho dessa história que eu quero buscar para comparar com a história do ouro? A família Buscapé vai lá e, de repente, eles descobrem petróleo embaixo do terreno deles. E quem é que se torna o dono do petróleo? A família Buscapé. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a lei diz que quem é dono da terra é dono do subsolo, do que está embaixo da terra também. Claro, tem ali algumas regras, né, algum percentual lá também, mas o grande beneficiado da descoberta é o dono da terra. Aqui no Brasil não é assim. Se tu compra uma terra, tu está lá plantando, ou tu tem... É que os comentários são os melhores. Depois tu lê os comentários. Seja lá o que tu estiver fazendo no terreno, daqui a pouco um cidadão vem lá e diz, olha, tem ouro aqui embaixo, ou tem petróleo, tu não é dono, tu vai ganhar um percentualzinho lá ínfimo, né? Por participação, por ter a propriedade da terra. Por que tem esse tipo de situação aqui de ouro ilegal sendo contrabandeado? Porque se o cidadão pudesse ser dono da terra e do subsolo da terra, ele iria fazer tudo legalmente, lógico, desde que não houvesse um imposto muito extorsivo. Ele ia fazer tudo legalmente, ia pagar imposto, esse ouro ia ficar no Brasil, a pessoa ia botar a cara dela, todo mundo ia saber quem é. Agora imagina, 104 só numa apreensão, 66 milhões de reais. Imagine quanto ouro sai do país
né, de uma maneira que a gente nem imagina, de navio, sei lá, da maneira que eles levam isso aí. Numa apreensão só eles pegam 104 quilos, agora imagine quanto ouro sai do país por ano porque o cidadão vai lá e tem que fazer de maneira ilegal, que está errado, né, não deveria, mas ele faz já porque ele acaba não tendo benefício nenhum, e aí não fica nem no Brasil isso aí. Então, eu acho que nós tínhamos que criar a lei busca-pé, onde todo mundo seria dono do que está embaixo do seu solo, né, do subsolo do seu imóvel. Daí a coisa ficaria mais justa, acho eu. É igual o cara pegar assim, vou comprar uma terra e aí eu vou explorar, sei lá, eu vou fazer um condomínio. Até um amigo me comentou isso aí. Criar um condomínio de casas ou de imóveis, de qualquer tipo que seja. Daí daqui a pouco um cara diz, não, peraí, eu tenho exploração do subsolo, eu registrei o subsolo aí do teu terreno e eu vou explorar, sei lá, pedra brita, calcário, qualquer coisa aí de valor inferior. Aí o cara não pode construir. Ele, não, mas espera aí, o que eu posso fazer para poder construir? Compra aqui a minha lavra, né, que eu tenho registrado, entendeu? Tá tudo errado, tudo errado.